Meus irmãos, hoje nós temos o privilégio de também receber o nosso irmão Felipe. Essa foi uma semana muito abençoadora para nossas vidas. Recebemos irmãos preciosos e fomos muito edificados pela palavra de Deus. Hoje certamente não será diferente. Nosso irmão Felipe Alves, ele vai se apresentar, né? Mas eu vou adiantar aqui alguma coisa. Ele era um dos alunos mais dedicados da nossa turma, né? E mais ajudou muito a nossa turma, nossos irmãos, um irmão muito aplicado e muito conhecedor do grego, né, Felipe Alves? Muito conhecedor do grego, nos ajudou muito. Ele e o seminarista Eliseu, na época, também nos ajudou bastante no grego. Louvamos a Deus pela vida destes irmãos e hoje temos o privilégio de receber o nosso irmão, o reverendo Felipe. Que Deus o use, meu querido irmão, que Deus o abençoe. Ele é pastor em Minas Gerais, ele vai falar aqui os detalhes, né? Isso. A palavra está com você, meu amado irmão. Tá todo mundo me ouvindo? Tá ouvindo direitinho? Sim, dá para ouvir. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz a todos. É muito bom estar com os irmãos. Eu vou dizer que eu tô nervoso, porque eu tô diante do William, do Pedro Soares, o seu Pedro, e do Gustavo Fengler, um dos meus amigos aí de classe. Fico nervoso diante deles, eles são muito bons. Mas é um prazer estar com os irmãos. Eu fico feliz de poder, nesses tempos difíceis, né, que nós estamos enfrentando, poder transmitir a palavra do Senhor para os irmãos. Meu nome é Felipe, eu sou casado, ainda não tenho filhos, o Senhor ainda não me concedeu essa graça, e eu moro em Bocaiúva, é uma cidade no norte de Minas. A cidade maior aqui da região é a cidade de Montes Claros. Eu trabalho numa congregação aqui em Bocaiúva, da primeira igreja presbiteriana de Montes Claros. Então eu já estou aqui, esse já é o meu terceiro ano aqui na cidade. Eu sou formado aí em São Paulo, estudei no JMC, com alguns irmãos inclusive estão aqui presentes, e eu fui ordenado no ano passado. Eu tenho pouco tempo ainda de ministério como ministro ordenado. Esse ano eu iria trazer o William aqui, até tinha falado com ele, mas esse período de quarentena aí afetou a todos nós, né? Acho que os irmãos aí estão bem em mais dificuldades do que a gente aqui no norte de Minas. Mas, bom, rapidamente me apresentando, então, eu gostaria de dizer qual é aí o tema da minha palavra de hoje. Os irmãos já devem ter lido aí no folder que o William transmitiu. Eu quero falar sobre uma visão reformada do casamento. O que os reformados entendem por vida conjugal? Evidentemente, eu vou falar de maneira bem resumida, porque eu não terei tempo de tratar com tanta profundidade o assunto. Eu vou fazer uma exposição bem rápida a respeito da visão reformada do casamento, que é uma visão bíblica. Nós prezamos pela palavra de Deus, e eu espero que os irmãos sejam abençoados. O título aí é A Casa Caiu. Os irmãos já devem ter lido. A Casa Caiu, como reedificá-la ou como restaurá-la. Bem, eu quero começar dizendo para os irmãos que falar sobre casamento tem sido uma coisa difícil, especialmente nesses últimos anos. Porque a noção clássica de casamento, a noção bíblica de casamento, tem sido cada vez mais minada por movimentos modernos. Eu poderia enumerar vários movimentos aqui, mas existem dois movimentos que influenciaram de maneira muito negativa a visão bíblica do casamento, que é o movimento feminista e o movimento, eu vou pegar a cola aqui, que é difícil falar, LGBTQIAP+. Esses dois movimentos afetaram de maneira muito perniciosa a compreensão que nós temos, que a nossa sociedade, que os ocidentais têm a respeito do casamento. É um problema muito grave que nós enfrentamos. Hoje as pessoas acham que é possível ter casamento entre pessoas do mesmo sexo. Há pouco tempo o Congresso Nacional discutiu uma lei, não passou, mas a corda já foi um pouco esticada, de que o casamento não precisa ser entre um homem e uma mulher, nem entre um casal. Você pode formar uma família com 3
homens e 2 mulheres. O pai, era o projeto, não passou, mas no projeto o pai poderia casar com a filha, com o filho, uma confusão dos diabos mesmo, para afetar a compreensão que nós temos a respeito de casamento. Essas mudanças que foram provocadas na concepção de casamento certamente têm afetado de maneira muito significativa, tem trazido problemas para todos nós. Eu poderia perguntar para você, quem nunca passou por problemas no casamento? Problema de relacionamentos entre marido e mulher, ou até mesmo problemas de relacionamento entre as famílias que se encontram. Quando você se casa, sua esposa tem uma família, você tem uma família, e às vezes há problema entre genro, nora, sogro, sogra. Essas coisas são muito comuns hoje em dia, especialmente com essas mudanças provocadas. E a gente tem o problema também dos casamentos que são desfeitos, muitos divórcios, muita confusão, inclusive na igreja. Nós enfrentamos muitas polêmicas com relação a casamento. A pergunta que nós devemos fazer é por que as coisas são assim? Por que algo tão bom, o casamento é uma bênção divina, por que algo tão bom se tornou um problema tão grave que gera inimizade, ódio, ressentimento, confusão entre famílias? A pergunta que nós devemos fazer era para ser desse jeito? O casamento deveria ser como nós temos visto nos últimos sempre existiram problemas, mas deveria ser tão complicado assim? E eu entendo que a teologia bíblica do casamento, a teologia reformada a respeito do casamento, nos mostra que não precisa, ou pelo menos não precisava ser desse jeito. Então eu quero utilizar aqui com os irmãos uma concepção muito comum utilizada por cristãos reformados hoje, que é dividir um assunto específico em 3 momentos na história bíblica. O momento em que aquela coisa foi criada, o modo como o pecado afetou isso e como o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo podem redimir isso que foi afetado pelo pecado. Na verdade, são 3 palavras: criação, queda e redenção. Eu gostaria de avaliar o casamento a partir dessas três expressões, desses 3 momentos que aparecem na Escritura: criação, queda e redenção. Vamos começar, então, com o casamento como uma criação divina. Gostaria de pedir que o irmão abrisse comigo a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e nós vamos ler até o verso 24. Esse vai ser o texto mais importante aí da nossa palestra de hoje. Gênesis 2, 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a deu. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. De acordo com a narrativa de Gênesis 2, 18 a 24, existem algumas questões relacionadas a dar nome aos animais, mas o que nós temos ali é a narrativa do primeiro casamento da história da humanidade. O responsável pela cerimônia, ou o ministro responsável por aquele ato religioso, foi o próprio Deus. De acordo com o texto de Gênesis, conforme nós lemos aqui, tudo era bom no mundo criado por Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, após criar todas as coisas, o Senhor Deus viu que tudo era muito bom.
Mas mesmo nesse paraíso perfeito, maravilhoso, havia algo que estava faltando, e isso foi percebido pelo próprio Deus. E o que estava faltando ali no paraíso? Não era bom para o homem permanecer sozinho. E por essa razão, Deus tomou uma decisão que é uma decisão fundamental e que é o início, a criação desta instituição bendita estabelecida por Deus, que é o casamento. O Senhor fez Adão cair num profundo sono, tirou uma das costelas de Adão e daquela costela formou a mulher. Aqui algumas afirmações são importantes no texto conforme nós lemos. Eu não vou fazer uma exposição detalhada, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns tópicos. Por exemplo, no verso 22, é dito claramente que quem trouxe a mulher para Adão foi o próprio Deus. Se nós usarmos o nosso modelo de casamento, e nós devemos guardar as devidas proporções aqui, porque o casamento daquela época não foi como são os nossos casamentos hoje, mas suponhamos que esse casamento seja semelhante ao nosso. Deus age como celebrante, aquele que está lá na frente para realizar o ato, mas ele é também aquele que leva a noiva para o primeiro homem. O ambiente do casamento, o local em que o casamento foi celebrado, foi no perfeito jardim de Deus, o Éden. Aquele era o lugar mais perfeito para alguém se casar. E tinha uma coisa boa naquele casamento, né? Não tinha convidado para reclamar da comida depois. Já viram o casamento como é? As pessoas vão para o casamento e depois saem dizendo que a comida não prestava, né? Mas esse aqui não tinha esse problema. O Senhor Deus celebrou o casamento, levou a noiva para o homem, Adão, a mulher, a varoa, e naquele lugar perfeito, o lugar mais bonito que alguém poderia escolher para se casar, o Senhor instituiu e celebrou o primeiro casamento. A coisa foi tão boa, a instituição criada por Deus foi tão maravilhosa, que o homem se alegrou de tal maneira que recitou um poema. Nós temos um hábito hoje que é o seguinte: quando alguém casa, pelo menos no meu estado, na Bahia, eu moro em Minas, mas eu sou da Bahia. Quando alguém diz que casou, as pessoas perguntam: casou contra quem? Não perguntam casou com quem, casou contra quem? Mas após a celebração desse casamento, ninguém falou isso. Adão não ficou irritado, ninguém reclamou daquela instituição. Pelo contrário, após a celebração do casamento, Adão se alegrou profundamente quando Deus lhe trazia sua noiva, sua esposa. E eu não sei se os irmãos já notaram, mas no livro de Gênesis, nos 2 primeiros capítulos, é dito várias vezes que Deus falou. Na verdade, o primeiro capítulo é repleto desse tipo de palavra. E disse Deus: haja luz, e disse Deus, haja divisão entre o firmamento e as águas. Deus vai falando, Deus fala. E a primeira vez, eu não estou dizendo que essa foi a primeira vez que o homem falou, mas o primeiro registro da fala do homem na Bíblia se encontra nesse texto que nós lemos de Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Esse é o primeiro registro das palavras do homem na Escritura. E esse primeiro registro nós encontramos um belo, se bem que estranho, poema de amor. Vejam o que Adão diz para sua esposa no versículo 23. E disse o homem, esse é o primeiro registro da fala humana. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nós estranhamos um pouco essa poesia. Esse poema é um pouco diferente dos nossos, né? Na Bíblia nós encontramos algumas declarações bem especiais que são bem estranhas para nós. Por exemplo, lá em Cantares, capítulo 1, versículo 9, quando o homem celebra a beleza de sua esposa, ele faz a seguinte comparação: às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. É estranho para nós, é bem estranho esse poema, mas na verdade as primeiras palavras registradas de Adão são um poema de amor. Isso demonstra com clareza que o casamento é uma bênção divina, é parte da boa criação de Deus. Não é um fardo que nós deveríamos carregar, pelo contrário, é uma ajuda que nós recebemos para dividirmos as nossas cargas, os nossos fardos. Não é sem razão, meus irmãos, que o autor aos Hebreus
afirma do casamento, lá no capítulo 13, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O casamento é uma bênção tão significativa da parte do Senhor para os homens, que o autor aos Hebreus diz que ele deve ser considerado digno de honra. O matrimônio, o leito imaculado, o leito sem mácula. Notem, portanto, que o casamento é uma instituição divina. Não é uma invenção humana para que duas pessoas consigam ganhar mais dinheiro juntas. Não é uma invenção dos homens. Não é uma lei inventada pelos homens. O casamento é uma instituição criada por Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, nós lemos o seguinte: falando sobre os apóstatas, seguidores de doutrinas de demônios, o apóstolo Paulo afirma a respeito deles, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, se nós quisermos ter uma boa teologia do casamento, uma visão correta a respeito do casamento, nós precisamos, em primeiro lugar, deixar claro na nossa mente que o casamento é uma instituição divina. Foi o próprio Deus quem o instituiu e criou. É uma bênção de Deus para a humanidade. Não é bom que nós estejamos sozinhos, não era bom que o homem estivesse só. Deus criou para Adão uma auxiliadora que lhe fosse correspondente e que lhe auxiliasse. Esse é o primeiro tópico de uma visão bíblica do casamento. É uma instituição divina. Deus mesmo criou o casamento. Mas, como tudo de bom que o Senhor criou foi afetado pelo pecado, o casamento também foi afetado pelo pecado. O casamento, portanto, é uma bênção ou uma criação divina afetada pelo pecado. Aqui nós encontramos o aspecto da queda. E por isso que eu chamei essa palestra de A Casa Caiu. A casa, costumeiramente, é uma metáfora para casamento, e o casamento foi afetado pelo pecado. Caiu junto com o pecado. Como é que nós percebemos isso no relato bíblico? Quando nós observamos Gênesis 3, que é um capítulo fundamental para nós entendermos a doutrina bíblica da queda e como a queda afetou a vida humana de maneira ampla, inclusive os nossos relacionamentos, nós percebemos uma coisa, que no relato de Gênesis 3, um novo personagem começa a falar. Aliás, há um livro muito interessante sobre o uso da comunicação nos nossos relacionamentos, escrito por um pastor americano chamado Paul Tripp, que é o livro Guerra de Palavras. Os irmãos seriam bem abençoados se lessem esse livro a respeito de comunicação no casamento. Nesse livro, ele chama atenção para um ponto bem interessante, que Deus fala Gênesis 1 e Gênesis 2. O homem fala Gênesis 2, e inclusive ele profere um poema de amor para sua esposa. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomado. Mas é interessante que Gênesis 3 introduz um outro personagem que também fala, que também diz coisas. Mas aquilo que esse personagem diz, a serpente usada por Satanás, traz completa destruição para o homem. Uma vez que o homem cedeu ao pecado, o pecado entrou no mundo e afetou negativamente toda a boa criação de Deus. O pecado derrubou tudo, e com o pecado, o casamento também foi afetado, a casa caiu. Já na tentação, nós percebemos os problemas surgindo. Você começa a perceber o problema no relacionamento de Adão e Eva, no modo como a serpente lida com a situação. Ali nós já vemos a subversão da ordem da criação. Deus criou o casamento e no ato criador do casamento, na instituição do casamento, Deus estabeleceu papéis. O papel de liderança cabia ao homem, a Adão, o papel de conduzir a família, de liderar a família diante de Deus em piedade.
e a mulher serviria como auxiliadora, aquela que ajuda o homem no seu papel. Mas notem que quando a serpente vem conversar com o ser humano, ela já inverte a ordem. Ela não se dirige ao marido responsável pela família. Ela se dirige à mulher. E depois de toda a bagunça provocada por aquela tentação, nós percebemos que o relacionamento entre Adão e Eva começa a desabar. Os irmãos se lembram que eu disse que as primeiras palavras de Adão foram um poema de amor? Gênesis 2, 23. Em Gênesis capítulo 3, versículo 12, a situação muda de maneira completa. Adão deixa de ser poeta para ser acusador. Em Gênesis 2, 23, Adão age como um imitador de Deus, como um homem amável, um homem dedicado à sua esposa. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 12, o homem acusa sua mulher de ser seu grande problema, agindo não como um imitador de Deus, mas como um imitador do demônio. Olhem o que Adão diz em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Adão diz o seguinte para o Senhor: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Que mudança brusca, não é verdade, meus irmãos? Alguém que está agindo como imitador de Deus, falando palavras afáveis para sua esposa, no capítulo 2, agora está agindo como um acusador, como um homem diabólico. Essa é a ideia de diabo. Diabo é aquele que acusa. O homem está agindo de maneira diabólica, acusando não apenas a sua esposa, mas o próprio Deus, porque Adão diz, a mulher que tu me deste por esposa. O casamento começa a ficar uma verdadeira bagunça. E isso fica ainda mais claro, a maneira como o pecado afeta o casamento, em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Ao dar as maldições, o castigo para a mulher, o Senhor Deus diz o seguinte à mulher: e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui no texto, Deus apresenta as dificuldades provocadas pelo pecado, tanto no processo de educar filhos. Eu entendo que o texto não está falando apenas da dor do parto, Deus está falando de todo o processo de gerar, dar à luz e criar filhos. Os irmãos que têm filhos sabem como é difícil. Os meninos já nascem com uma inclinação terrível para a maldade, para o pecado, com a cerviz endurecida, cheios de estultícia no coração, não é verdade? É difícil educar filhos, não é uma situação fácil. O processo é um processo complicado. Mas não apenas esse processo de gerar, dar à luz e criar filhos está em vista aqui em Gênesis 3,16. A segunda parte do versículo fala dos resultados do pecado para o relacionamento conjugal, para o casamento. O que é que o texto diz? Existem algumas interpretações sobre o fraseado dessa passagem aí. A última parte do versículo 16, deixa eu olhar aqui. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Existem interpretações variadas a respeito dessa passagem, mas eu acredito que a melhor interpretação é a seguinte: o desejo da mulher será contra o marido e o marido a dominará. Há um fraseado muito semelhante também em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus fala para Caim, o teu pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Moisés está ensinando nessa passagem? Ele está ensinando que o desejo da mulher, desde o pecado, é dominar seu marido. Em resposta, o marido apresenta opressão, ele reage de maneira opressora. Na verdade, a reação masculina pode ser de duas maneiras. Diante da tentativa da sua esposa de dominá-lo, ou ele se submete com fraqueza, aquele indivíduo fraco e mole, que não se responsabiliza por sua casa e não lidera a sua casa, ou ele se impõe através da força. É assim, costuma ser assim sempre. E você pode
pensar o seguinte: não, essa coisa de mulher querer dominar, isso é coisa da sua cabeça, pastor. Eu vou citar aqui uma pesquisa, depois os irmãos podem procurar. Uma pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora fez uma pesquisa a respeito de violência doméstica. E se os irmãos quiserem, eu posso passar o link depois para vocês olharem a pesquisa. E por incrível que pareça, ela descobriu uma coisa que quase ninguém percebe, e a mídia não fala disso. Ela descobriu que a violência da parte de mulher para com os maridos é muito maior do que a violência da parte dos maridos para com as esposas. O nome da pesquisadora é Fernanda Bona, tem um H antes do O, no Bona. Ela fez uma pesquisa lá em Juiz de Fora e ela afirma isso de maneira muito clara, e é interessante que é uma mulher fazendo a pesquisa, né? Mas mostrando que exatamente o que a Bíblia diz, a mulher tem desejo de domínio, de dominar o seu próprio lar. Isso é um resultado do pecado para subverter o casamento. E a resposta masculina ou é opressão, sabe, aquele marido que responde com violência, com agressividade, domínio, e aqui domínio é subjugar através da força, ou ele responde com fraqueza. Quer ver uma coisa? Há uma comparação bem interessante. Se você olhar Gênesis capítulo 3, versículo 6, olha esse versículo comigo. O texto diz o seguinte, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, notem, tomou o fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Agora vejam o que aparece lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 3. Gênesis, capítulo 16, versículo 3. Olhem o que é dito lá em Gênesis 3,16. Para você não pensar que é coisa da minha cabeça, que eu estou criando, que coisa é essa de mulher querer dominar e homem se submeter ou responder com força? Isso é loucura. Gênesis 16, 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, lembram-se da linguagem de Gênesis 3,6, tomou do fruto, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a. Tomou do fruto e deu ao seu marido. O mesmo fraseado. Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Percebem como esse desejo de domínio por parte da mulher para com seu marido é algo que está presente já ali na antiguidade? Abraão agiu como um sujeito molão, ele fazia tudo que Sara queria. Quando Sara mandava ele se deitar com a serva, ele ia lá e se deitava com ela. Quando Sara mandava Abraão mandar os filhos embora, junto com Ismael, com a concubina, ele ia lá e mandava, ele fazia tudo o que Sara queria. Por que isso? Porque o pecado atingiu de maneira severa a ordem que o Senhor Deus instituiu no casamento. Há uma ordem muito clara na instituição, na criação do casamento. Mas o pecado afeta de maneira perniciosa esse relacionamento, provocando confusão, provocando inversão de papéis, causando estrago, gerando inimizade, gerando ódio entre pessoas que deveriam se amar. A boa criação de Deus, o casamento, foi terrivelmente afetado pelo pecado. O pecado afetou toda a criação de Deus. O casamento participou dessa tragédia que o pecado provocou. O casamento hoje é um local onde, no lugar de amor, existe confusão, às vezes até ódio. Quantos relacionamentos, quantas pessoas nós não ouvimos, de quantas pessoas casadas nós não ouvimos que vivem de maneira confusa, sequer conseguem se deitar no mesmo quarto, vivem na mesma casa, mas separados. Não é assim, isso mesmo em casamentos de crentes, porque nós não podemos pensar que os crentes estão completamente isentos dos problemas que existem no casamento. Vejam o casamento de Abraão e Sara. Abraão era um homem crente, é chamado na escritura de pai da fé, mas mesmo aquele servo de Deus tinha problemas no seu relacionamento conjugal. O pecado veio para
para distorcer o relacionamento e até mesmo causar destruição. Mas, como eu disse para os irmãos no início, a boa criação afetada pelo pecado pode experimentar redenção. O casamento pode ser transformado pelo Evangelho. A pergunta que nós devemos fazer aqui, nessa parte, é: uma vez que o casamento, o relacionamento conjugal, se tornou tão complicado por causa do pecado, nós podemos esperar transformação? Existe esperança? Ou é comum mesmo nós vivermos em pé de guerra, briga toda hora, confusão, tapa para aqui, palavras duras para lá? É necessário que seja dessa forma? E de acordo com a Bíblia, não é necessário ser assim. Nós podemos, apesar dos pecados que ainda permanecerão, nós podemos encontrar em Cristo redenção para os nossos pecados, redenção, inclusive, para os efeitos do pecado sobre o nosso casamento. Aqui, irmãos, é importante que nós aprendamos uma coisa: somente a aplicação dos benefícios da obra de Cristo sobre o nosso casamento poderá reverter os estragos do pecado. É importante que o irmão fixe isso na sua mente. Apenas os benefícios da obra redentiva de Cristo podem transformar de maneira eficaz o nosso casamento. Qualquer outra solução é paliativa. Como é que as pessoas fazem hoje? Quando elas estão com problemas conjugais, elas procuram terapeutas. Vai resolver? Pode até dar uma ajeitada, pode até dar uma... aqui no norte de Minas o pessoal fala guaribada, né? Pode até dar uma guaribada, mas não vai resolver de maneira plena. A questão é mais ou menos a seguinte: problemas no casamento é como se você olhasse na sua casa e visse uma rachadura muito grande. Uma rachadura que tem potencial para derrubar a sua casa. E qual é a solução que você encontra? Ao invés de corrigir o problema, chamar um pedreiro, um mestre de obras, um engenheiro, para resolver aquela situação, você coloca uma cortina por cima. Vai dar jeito? Não vai dar jeito, só vai esconder o problema. Qualquer outra solução, a parte da obra redentiva de Cristo para os nossos pecados, é paliativo. E o mundo está cheio de paliativos vendidos como esperança de salvação, não é verdade? As pessoas dizem: se nós tivermos mais educação, nós mudaremos o mundo. Se nós formos para um psicólogo, nós vamos mudar a nossa situação. Somente, eu repito, somente a obra de Cristo, os benefícios que ele conquistou em sua vida perfeita de obediência à lei de Deus e em sua morte no lugar do seu povo, debaixo da maldição da aliança, somente os benefícios daquilo que Cristo fez podem solucionar de maneira plena e eficaz os efeitos do pecado sobre o nosso casamento. Do contrário, nós vamos encontrar soluções temporárias, paliativas, soluções para alguns determinados problemas que logo surgirão em outros locais. Nós precisamos da redenção de Cristo em nosso casamento. O pecado desvirtuou o casamento e apenas a graça de Deus pode nos colocar de volta nos trilhos. Nós aprendemos isso, por exemplo, em Efésios capítulo 5, do verso 21 a 33. Os irmãos conhecem bem esse texto bíblico. Ali nós vemos o que o Espírito Santo que habita em nós pode fazer num relacionamento afetado pelo pecado. Pessoas cheias do Espírito, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quais são os resultados de uma vida cheia do Espírito? Nós falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, nós louvamos a Deus com ações de graças, um outro resultado, um outro efeito de uma vida cheia do Espírito é um casamento saudável e equilibrado. O Espírito produz isso em nós. A vida que o Senhor Jesus Cristo nos concede, a vida no Espírito, no poder do Espírito, nos ajuda a reverter os efeitos do pecado no nosso casamento. Nós não vamos solucionar todos os problemas, ainda persistirão dificuldades, porque ainda há pecado remanescente em nós. Os irmãos se lembrarem da linguagem da nossa confissão de fé, aqueles impulsos pecaminosos que ainda restam no homem regenerado são pecado e desagradam a Deus.
ainda restará pecado em nós. O pecado remanescente ainda está nos crentes. Nós teremos nossas dificuldades. Ainda haverá desavença, ainda haverá discussão, ainda haverá ressentimento um com o outro, mas no poder do Espírito nós podemos superar essas dificuldades. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça que flui dele nos dá poder pelo Espírito que habita em nós, para que o nosso casamento, ainda que não seja perfeito, seja um casamento equilibrado e que experimenta as transformações e a restauração promovida pelo Evangelho. Em Cristo, fruindo de Cristo, através do Espírito, os benefícios de sua obra bendita, nós podemos superar dificuldades e confusões que o pecado provoca em qualquer casamento. Qualquer casamento tem problema, qualquer um, mas o Espírito Santo, a nossa união com Cristo e os benefícios dessa união que nós fruímos, desfrutamos através do Espírito Santo, nós podemos vencer essas dificuldades. Com uma vida cheia do Espírito, é possível que as mulheres se submetam aos seus maridos como parte de sua devoção a Deus. Notem que quando o apóstolo Paulo fala da submissão, ele diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos no Senhor. É parte da devoção a Deus. No poder do Espírito, cheios do Espírito Santo, não embriagados com vinho, mas controlados pelo Espírito Santo, é possível que os homens, naturalmente egoístas, pessoas que naturalmente colocam seus interesses acima dos interesses dos outros, como diz o ditado, quando a farinha é pouco, meu pirão primeiro, eu sempre estou preocupado comigo mesmo, é possível que em Cristo, fluindo dele os benefícios de sua obra através do Espírito, é possível que os homens amem suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Isso é natural? Pare para pensar, isso é uma coisa natural para um casal? O que Paulo ensina em Efésios capítulo 5, de 21 a 33? É natural? Não é natural. Vejam as pessoas mundanas como elas vivem. As mulheres todas querendo empoderamento, querendo independência, viver casada, mas sem nenhuma submissão aos seus maridos. Os homens de hoje são uma brincadeira de mau gosto, preguiçosos, frouxos. Quando entra um bandido em casa, o homem todo machão diz, vai lá, mulher, vê o que está acontecendo. Nós vivemos numa época difícil. É natural o que Paulo ensina em Efésios 5, de 21 a 33? Não é, irmãos. O pecado subverteu a boa ordem de Deus. Mas através do Evangelho, do poder do Espírito Santo, das bênçãos de Cristo que nós fruímos através do Espírito que habita em nós, da nossa união com Cristo, abraçando as promessas de Cristo pela fé, nós podemos superar as dificuldades do nosso casamento e vencer as terríveis tentações que o pecado coloca diante de nós. O casamento é uma bênção criada por Deus, é criação divina. Foi afetado pelo pecado, caiu. A queda provocou devastadores resultados para o casamento. Mas em Cristo é possível experimentarmos redenção, inclusive nos nossos relacionamentos. Eu gostaria de concluir lembrando exatamente, apenas refrescando sua memória, lembrando do conceito de criação, queda e redenção. O casamento é uma criação divina, criação afetada pela queda e criação abençoada pela redenção que há no Senhor Jesus Cristo. E eu termino com algumas aplicações. Primeira delas, o casamento é uma boa dádiva de Deus. Casar é uma bênção de Deus. Eu sei que existem muitos irmãos com casamentos ruins, com casamentos, é triste dizer, mas com casamentos fracassados. Se essa é a sua situação, você não deve fazer propaganda contra o casamento. Não tem pessoas adultas casadas há alguns anos que dizem isso para os jovens: por que você quer casar? Você quer estragar a sua vida? Vai viver sua vida, curte, faz alguma coisa, vai estudar. Primeiro, não faça propaganda contra o casamento. O casamento é uma dádiva de Deus. Se o seu casamento está ruim, não tente transmitir essa má ideia a respeito do casamento. Pelo contrário, busque ajuda. Peça ajuda para que o seu casamento seja restaurado.
Não há nada que o pecado tenha afetado e destruído que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não possa restaurar. Há restauração para casamentos destruídos no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se o seu casamento está mal, não fale mal do casamento. Não fale mal do casamento, procure ajuda para que o seu casamento seja restaurado. Isso é algo que nós precisamos aprender. O casamento é uma bênção de Deus. É possível que as pessoas vivam solteiras, sozinhas? Claro que é possível. Nós encontramos a nossa suficiência está em Cristo. Mas o casamento é uma bênção de Deus para a humanidade. Não fale mal, pelo contrário. Fale aquilo que a Bíblia diz. É uma dádiva divina que pode ser grandemente abençoada por quem experimenta os efeitos do Evangelho na sua vida. A segunda coisa, irmãos, que eu gostaria de dizer, e isso é fundamental, o pecado atingiu o casamento. Nós devemos nos lembrar sempre disso, sempre. Nós somos pecadores casados com outros pecadores. Não existem príncipes encantados, não existem princesas. Você vai se casar com uma pessoa que mais parece um sapo do que um príncipe encantado, não se engane. Nós não somos perfeitos. Há pessoas que se casam com expectativas irreais, antibíblicas. Mais uma vez, o livro do Paul Tripp, O que você esperava, falando sobre as expectativas para o casamento. O que você esperava, do mesmo autor do Guerra de Palavras que eu citei há pouco. Não se engane, o casamento não é entre duas pessoas perfeitas. Não é entre duas pessoas perfeitas. E isso nos leva a uma importante conclusão. Existe um quarto aspecto dessa visão que os reformados desenvolveram: criação, queda, redenção e glorificação. Nós ainda não fomos glorificados. A liberdade plena do pecado só se dará quando nós tivermos o nosso corpo transformado para ser semelhante ao corpo da glória de Cristo. Não espere perfeição aqui. Inclusive no casamento. De vez em quando você vai acordar irritado, com a mulher descabelada, você com a boca fedendo. O casamento tem tudo isso. Não pensa que é um conto de fadas. É uma situação difícil. Nós temos dificuldades no casamento. Não cultive expectativas antibíblicas. O casamento é uma bênção, é claro que é uma bênção, mas não nos esqueçamos, o casamento ainda é afetado pelo pecado. Ainda que o evangelho transforme, traga bênçãos para o casamento ainda tem dificuldades. Nós ainda somos encrenqueiros, nós ainda nos irritamos do nada. Já viram isso? Do nada a pessoa se irrita, aquela coisa, tá tudo bem, uma palavrinha de nada causa uma polêmica impressionante. Aqui em casa, eu que sou especialista nesse tipo de coisa, do nada eu fico... Aí a gente tem problema. A gente tem dificuldade, não se esqueça disso, nós somos pecadores casados com pecadores. Ou você que ainda não é casado, quando você se casar, você vai se casar com uma pessoa pecadora. Não existe história de príncipe encantado. Talvez a melhor história, o melhor conto de fada que retrate o casamento é a história da Bela e a Fera. É isso. Ainda existe pecado remanescente em nós. Nós ainda nos exasperamos, nós ainda ficamos com raiva, nós ainda temos dificuldades para perdoar um ao outro. Isso tudo existe no casamento, porque nós ainda não fomos glorificados. Nós não podemos ter aquilo que é chamado de escatologia super realizada. O que é isso? Já viram falar daquela distinção entre já e ainda não? Nós já desfrutamos das bênçãos de Deus, mas ainda não as desfrutamos completamente. Existem muitas pessoas que exageram o já. Nós já experimentamos as bênçãos do evangelho em nosso casamento? Claro que experimentamos. Na relação conjugal? É claro que experimentamos. Mas nós não podemos exagerar isso, nós não podemos ter uma escatologia super realizada, nem subrealizada, nem super realizada. É irreal. Ó. Algumas expectativas são irreais. O evangelho modifica e restaura nossos relacionamentos, mas nós ainda somos pecadores. E é por essa razão que quando nós nos casamos, quando nós que estamos casados ou aqueles que desejam se casar devem se lembrar
que pecadores se unem e assumem o compromisso de, em Cristo, superar diferenças, manifestar graça sempre, a graça é sempre necessária no casamento, e perdão quando for necessário, e o perdão é necessário quase diariamente. Quando eu me casei com a minha esposa, a gente tinha uma encrenca aqui em casa. Era encrenca. Olha que coisa boba, é coisa de gente besta, mas pecador é besta mesmo. Era assim, eu em casa, eu pegava a pasta e apertava lá do fundo. E minha esposa pegava a pasta e apertava no meio, mas isso me deixava azul de raiva. E eu sempre fazia, eu ficava, como é que você faz isso? Você não faz assim. Aquela briga boa. Até que a gente aprendeu. O que acontece? Minha esposa levanta, pega a pasta, aperta no meio, escova o dente, eu vou depois dela, pego a pasta lá no final e aperto até o meio. Quando é no outro dia, ela faz a mesma coisa e eu faço a mesma coisa. Pronto, a gente não briga mais. Acabou. Olha como é que coisas tão simples e que afetam o casamento. E há outras coisas piores, né? Há outras coisas piores. Eu me lembro que um amigo meu foi casar uma vez e disse que as panelas tinham que ser de isopor. Eu falei, rapaz, que coisa é essa? Né? Os caras estão pensando em tacar panela uns nos outros. Mas nós devemos nos lembrar que nós vamos casar com pessoas pecadoras. E às vezes nós vamos ter vontade de tacar a panela no outro. Mas através do Senhor Jesus Cristo e do Espírito que habita em nós, nós seremos capazes de superar nossa ira, de vencer a raiva e de oferecer perdão e de resolver as nossas situações de maneira graciosa. Assim como Deus graciosamente nos amou e nos perdoou em Cristo, nós vamos aprender a amar e perdoar graciosamente a nossa esposa ou o nosso marido. Portanto, irmãos, uma visão reformada do casamento leva em conta esses aspectos. O casamento não foi uma invenção dos homens nem do diabo, porque tem gente que pensa que foi o diabo que criou o casamento. É uma instituição divina. Infelizmente, o pecado provocou profundo estrago nesse relacionamento belo e santo que o Senhor Deus estabeleceu. Mas em Cristo nós encontramos poder, através do Espírito que habita em nós, para superar nossas crises e dificuldades e viver um relacionamento fundamentado na graça de Deus e no perdão que nós devemos conceder uns aos outros. Que Deus tenha misericórdia dos irmãos e abençoe seu casamento. E se você deseja casar, eu tenho uma boa notícia para você. Casamento é uma bênção e Cristo nos dá auxílio para vivê-lo com muita alegria. Das coisas que há no mundo, das boas coisas que há na vida, é desfrutar a mulher da nossa mocidade, como bem nos lembra o pregador. O casamento não é contra quem? O casamento é com alguém pecador, é verdade, mas em Deus o casamento é uma bênção. Eu jamais desaconselharia um jovem a casar, a não ser que ele estivesse casando de maneira equivocada, mas se o casamento é no Senhor e é de maneira adequada, ainda que com dificuldades financeiras, com problemas, eu tenho certeza que o Senhor é cheio de misericórdia para abençoar aqueles que honram o matrimônio e o leito sem mácula. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Foi um prazer estar com os irmãos. Reverendo William, tome aí a dianteira, a direção. Reverendo Felipe, muito obrigado pela preciosa palavra. Certamente falou muito ao meu coração. Ao coração da minha esposa também aqui. Principalmente a pesquisa, né? Como é? Principalmente a pesquisa falou muito ao coração da minha esposa aqui. A pesquisa que as mulheres não podem bater no marido. Deixa eu ver se eu acho aqui para eu colocar no chat aí. Brincadeira, meu irmão. É verdade tudo que o irmão falou, à luz da palavra, né? De fato, nós somos pecadores. E eu certamente sou a pessoa que Deus dá maior graça à minha esposa para suportar aqui esse pobre pecador, né? Obrigado, meu irmão, pela palavra. Foi muito preciosa ao nosso coração. Que Deus o abençoe.